Da Comissão de Ciências Políticas e Economia da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Caio Mirabelli, sou o atual presidente da comissão. O tema da palestra de hoje é como combater a violência estatal. Estarão comigo na mesa. Logo, logo chegará a doutora Ivone Ferreira Caetano, que é a desembargadora, a primeira desembargadora negra do Estado do Rio de Janeiro, diretora da Diretoria de Igualdade Racial da OAB Rio e também coordenadora de mulheres da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB do Rio de Janeiro. Também já está aqui na mesa com a gente a doutora Bruna Ferraro Leone, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Ilha do Governador e também membro da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o nome membro está correto, é o feminino de membro, é uma nomenclatura nova, portanto eu não errei ao chamá-la de membra. Também na nossa mesa, uma pessoa muito especial, porque é um dos maiores advogados criminalistas do Estado de São Paulo, quiçá do Brasil, que é o doutor, me perdoe a pronúncia se eu errar, doutor Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz. Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, que, além de ser um grande criminalista, é o coordenador da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB de São Paulo e atual vice-presidente da Anacrim, também do Estado de São Paulo. Então, vamos começar. Eu vou passar primeiro a palavra para as damas. E assim que a doutora Ivone Ferreira Caetano, ela também fala. Se ela chegar no meio, ela fala no meio. Se ela chegar no final, ela fala no final. Então, vou passar primeiro a palavra à doutora Bruna Ferraro Leone. Depois eu passo a palavra para o nosso convidado especial, o doutor Luiz Kuntz. Ainda vou acertar até o final do evento o sobrenome. Então, doutora Bruna Ferraro Leone, novamente seja bem-vinda. A palavra está com vossa senhoria. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao Dr. Caio Mirabelli, nosso presidente da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB aqui do Rio de Janeiro, que com frequência tem nos proporcionado grandes eventos institucionais, educacionais, e trazendo também grandes nomes aqui para o Rio de Janeiro, para os eventos da nossa comissão, que sempre engrandecem com as palestras que são ministradas. E hoje a gente está contando aqui com a presença de se não for o maior, criminalista, doutor Eduardo Kuntz. Eu vou pedir a palavra pela ordem, interromper de forma muito deselegante, porque essa história de maior é porque eu tenho 1,92 m. São dois sacanas aqui, entendeu? Então, só desculpa interromper pela ordem aqui, mas para que fique registrado de forma correta o grande. De forma alguma. O doutor Eduardo Kuntz é um grande criminalista, tem atuado em casos extremamente emblemáticos e representando de forma brilhante a categoria, a nossa classe, em especial a advocacia criminal. Então, merece todo esse meu apontamento como se não melhor criminalista atualmente aqui no Brasil. Quero também cumprimentar a nossa desembargadora, a doutora Ivone Caetano, que ainda não está presente, mas em breve ela sentará aqui junto à mesa. Então, uma mesa muito, muito seleta. Eu me chamo Bruna Ferraro Leone, conforme o doutor Caio Mirabelli já me apresentou. Sou presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais e também da Comissão de Direito Empresarial da 33ª subseção da Ilha do Governador e, com muito prazer, membro, na verdade, secretária-geral, secretária de Relações Estratégicas, eu fui promovida pelo Dr. Caio, da Comissão de Ciências Políticas e Economia aqui da capital. Bom, eu sei que a atenção principal nessa tarde vem de São Paulo, com um currículo que dispensa apresentações. Então, eu vou ser bem breve aqui na minha parte e direto no meu ponto. O doutor Eduardo Kuntz ele vai nos falar sobre a violência estatal que mata, que prende, que tortura,
sobre o Estado que aponta a arma, que falsifica flagrante, que superlota a cela. E eu quero falar sobre a violência estatal que assina, que carimba, que autua, que protesta, que bloqueia conta, que inscreve dívidas ativas, que cobra tributo inconstitucionalmente e que obriga a judicializar para que a gente possa fazer o quê? Comprovar aquilo que é óbvio. Então, são manifestações diferentes de um mesmo fenômeno. Então, o Dr. Kantz vai nos dar a tese hoje de violência estatal, que não é um evento, é um sistema, e eu subscrevo inteiramente e acrescento. Esse sistema ele tem CNPJ como alvo, tanto quanto tem o CPF. Dr. Caio quer adentrar ao tema, quer trazer alguma explanação e eu complemento para a gente passar para o palestrante, ou posso seguir? Então, vamos lá. Aqui no Brasil, para a gente abrir uma empresa é quase que um ato de coragem cívica hoje em dia, né? Não porque o mercado ele seja hostil, mas porque o Estado, que deveria ser parceiro do desenvolvimento econômico, da geração de emprego e da circulação de riqueza, ele muitas das vezes ele se comporta como um adversário declarado do empreendedor, que é o que a gente tem vivido hoje aqui no Brasil. O empreendedor ele se tornou ali um alvo de como alguém que é o inimigo. E aí tem até se tornado essas discussões, inclusive nas redes sociais, amplamente, onde o empregado e o empregador ficam ali ocupando aquela partes adversas, né? É basicamente ali uma guerra. E eu não estou falando de uma metáfora, eu estou falando de uma estrutura. Então, o Brasil ele tem uma das maiores cargas tributárias do mundo em desenvolvimento. Então, segundo os dados aqui, eu trouxe até algumas informações do Banco Mundial, uma empresa brasileira, ela gasta em média mais de 1.500 horas por ano apenas para calcular, declarar e recolher tributos. 1.500 horas, são mais de 60 dias úteis, 2 dias inteiros de trabalho. Não para produzir, não é para inovar, não é para contratar, mas para cumprir obrigações acessórias de um sistema que ele se alimenta da própria complexidade que ele mesmo criou. Então, isso aqui não é uma burocracia, isso é uma escolha política. E não deixa de ser uma forma de violência estatal. Então, só para encerrar aqui parte da minha fala, o empresário brasileiro hoje ele convive cotidianamente com pelo menos 5 formas de violência estatal, que raramente são nomeadas como tal. E eu aqui, nessa palestra, vou nomeá-las, que é a violência fiscal, a violência cautelar patrimonial, a violência da desconsideração da personalidade jurídica, a violência reputacional das operações e a violência regulatória. Então, essas, pelo menos, uma das 5 violências que o empresário brasileiro convive diariamente. Eu vou encerrar aqui a minha breve fala, vou deixar esses pontos aqui para a gente analisar e fomentar mais adiante. E vou passar a fala para a estrela aqui do nosso evento. O doutor Caio Mirabelli, nosso presidente, vai fazer uso da palavra antes. E eu vou passar aqui para ele, e em breve a gente vai ter a honra de ouvir as considerações do nosso palestrante convidado, que é o doutor Eduardo Kantz. Obrigada. Então, antes de passar para o convidado especial do dia, eu preciso só ratificar a presença. O doutor Silvio Malé, que é advogado criminalista eleitoral e é também membro da Comissão de Ciências Políticas. O doutor Edson Alves Moraes, que também é membro da comissão e é um advogado trabalhista e previdenciário. A presença do doutor Luiz Fernando, beijo, doutor, querido amigo, também é criminalista e membro da comissão. François Camargo, que é o consultor de jornalismo, o jornalista da nossa comissão. Nossa comissão tem jornalistas, tem médicos, engenheiros, arquitetos, administradores, é bem universalista. O François Camargo foi cinegrafista da Rede Globo, é o nosso jornalista. E daqui a pouco está chegando o Jorge Oliveira, que é consultor eleitoral. E agora sim, antes de dar
passar a palavra para o convidado de honra. Quero também dar meu abraço e meu carinho para os integrantes da Comissão de Direito Empresarial, que a doutora Bruna preside, da OAB Ilha, que também estão aqui presentes. E agora eu passo a palavra para o doutor Gantz. Agora acertei. Fica à vontade. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu cumprimento especial na pessoa da presidente Ana Tereza Basílio, aqui do Rio de Janeiro. É um prazer imenso vir de São Paulo dividir algumas ideias com vocês, os doutores. Muito obrigado pela generosidade, doutor Caio, de abrir essa oportunidade. Doutora Bruna também, gentilmente conectando e permitindo esse intercâmbio São Paulo-Rio de Janeiro. É um prazer imenso estar aqui nessa casa tão importante da ESA, para a gente bater esse papo sobre algo que realmente me provoca, acho que merece atenção de todos, uma reflexão de todos, porque no final do dia nós, advogados, somos a última barreira da defesa da sociedade civil. Precisamos nos posicionar melhor para que essas barbaridades não aconteçam. E é só com o debate, só com a união e com a confiança e a força de que estamos unidos no mesmo propósito que poderemos enfrentar e modificar as barbaridades que vêm acontecendo. Então, como eu coloco aqui, a violência não é uma experiência, é um evento. A gente vive agora, não experiências, mas a gente está num momento crítico de violência estatal, né? Diversas são as estatísticas. Eu coloco aqui para vocês, para os doutores, que ela é letal direta quando a gente pega um auto de prisão em flagrante forjado, por exemplo. A vida da pessoa acaba. A imprensa condena. A imprensa, fazendo o seu trabalho de divulgação de uma notícia tendenciosa, não tem espaço para divulgar uma mesma notícia quando a pessoa é absolvida. Então, essa parte letal que assola a nossa vivência. Tem a questão cautelar também da violência estatal, que são as prisões sem fundamentos, as prisões eternizadas. Eu peço licença aqui, eu vou abordar as questões mais do aspecto criminal, presidente, porque é da minha área, e nem tenho competência para abordar de forma empresarial, como a doutora Bruna colocou, mas trago aqui a questão das cautelares, que são gravíssimas. Quantas e quantas pessoas estão presas injustamente, em que pese as audiências de custódia hoje estabelecidas pelo nosso país? Porque não se lê o processo, porque não se investiga, porque o Estado tem preguiça e se esconde num excesso de serviço absurdo. Isso não pode continuar. Isso tem que ser combatido. Dentro disso, a gente tem a questão dos estados de coisas inconstitucionais, que tem até ação já juizada no Supremo, das questões prisionais, mas que também não resolve, não teve efeito modulador. E o exemplo vem de cima, mas não vem de baixo. A gente tem hoje um Supremo, lamentavelmente, composto de forma política. Não tenho receio de fazer essa crítica, porque quem faz essa crítica são os próprios julgados. Só que lá a gente não consegue recorrer muitas vezes. Não tem o recurso. E isso é uma intervenção estatal. Utiliza-se dessa ferramenta para não deixar as pessoas terem acesso. Vivemos, com todo respeito, presidente, a essa casa, uma praticamente ditadura da toga. Isso tem que ser dito. Isso tem que ser combatido. Isso não pode permanecer. As questões processuais, como eu coloquei, de lawfare, de condução coercitiva, processualmente, com o Supremo assumindo esse protagonismo, tendo inquéritos intermináveis, atraindo pessoas sem competência para serem julgadas lá, impedem o processamento disso. Não há o recurso disponível para isso. Isso interfere totalmente. E aqui eu concluo, como um quinto ponto da violência epistêmica, que é de uma presunção invertida de ataque à defesa. Porque quando nós, advogados, nos posicionamos no combate às arbitrariedades, somos confundidos com os nossos clientes.
numa tentativa de criminalização da própria advocacia, o que também não pode ser mantido. Há que se reconhecer que todo cidadão tem direito a um advogado. Tem que ser reconhecido isso. E o advogado, quando atua, não se confunde com o seu cliente. É verdade que existem péssimos advogados, péssimos exemplos, que os nossos tribunais de ética combatem diariamente. Eu vou interromper porque, em que pese tenham falado que eu sou a principal estrela do dia chegou aqui. Doutor Ivone Ferreira Caetano, seja bem-vinda. Desembargadora. Costumo chamá-la de rainha do Alto e Baixo Egito. Veio pro seu lugarzinho aqui. Fique tranquila. Vossa Majestade pode tudo. Senta aqui e a gente vai deslizando. Não, não podia te esperar, não. Tem que ir daqui a pouco. Senta. Não é? Vou pegar água para ele. E você, meu amigo? Vai fazendo. Eu vou ter a honra de sentar ao lado da senhora hoje. Tá bom, muito obrigado. Obrigado, doutor. Imagina. A senhora quer segurar ou posso formar? Fica tranquila. Doutor, pode continuar. Não quer dar a palavra à nossa desembargadora, presidente? Ela chegou agora. É. Então, dizia aqui, desembargadora, da importância da advocacia no combate às arbitrariedades hoje em dia cometidas e da confusão que se faz do advogado com os clientes, que é algo terrível de ataque à advocacia. E isso tem que ser altamente combatido, né? Para usar um exemplo midiático recente da influenciadora Deolane, que é a nossa colega, muitos criticaram a sua prisão com acompanhamento da OAB. É um direito do advogado. Tem que estar em cela especial. Tem que ter o acompanhamento das prerrogativas. Teve que ter o acompanhamento da comissão quando da sua prisão. Porque é garantia inegociável do advogado, como eu já disse. Quando a advocacia é atacada, é a sociedade civil que sofre. Isso é inadmissível. Nós temos que preservar e nos proteger. Como eu disse aqui, vou passar um pouco mais rápido, a violência letal direta, a questão da força policial como vetor primário, diversos momentos em que, lamentavelmente, assim, toda a crítica que eu faço aqui é com o maior respeito do mundo aos bons profissionais que existem, que defendem as suas classes. Não é todo policial que é vagabundo e bandido, mas tem o que é. Tem o que é corrupto e tem o que atrapalha o sistema. Esse tem que ser combatido. E combatido por nós, na advocacia, na defesa dos nossos clientes. Só assim vamos combater no bom combate a defesa da sociedade civil. Eu tomei a liberdade aqui de colocar que o Rio de Janeiro carrega como ninguém o peso disso, por conta das comunidades todas, né? É uma mazela do Brasil, mas o Rio de Janeiro vive isso, com as suas intervenções, inclusive militares, que são verdadeiras tragédias de guerra, inadmissíveis, sem presunção de inocência, sem um devido processo legal. Aqui, a questão da cautelar, como eu disse, diversas decisões travestidas de juridicidade. Inventam-se critérios
aumentam-se os critérios, o delegado pede com um fundamento, o Ministério Público, que há muitos anos afastou-se da função de custos legis, de fiscal da lei, e assume uma posição de protagonismo de acusação. É bom que se diga isso também, é bom que se considere isso. O Ministério Público há muito deixou de lado a função custos legis e atua de forma acusatória veemente, acrescenta argumentos ao pedido policial e vem uma decisão, em tese fundamentada, extra petita, com argumentos que não deveriam estar incluídos ali. E aí a defesa recorre. E o tribunal engrossa o caldo para não dar o braço a torcer para a defesa. E a defesa grita: vamos ao STJ, ao Supremo. E o argumento, às vezes, prevalece. E uma coisa que é desse tamanho, cresce. E a gente não consegue combater. E fica lá o coitado do cliente, vítima dessa violência estatal. Muitas vezes a gente não consegue fazer essa reflexão e falar, mas tem muito bandido solto por aí. O Brasil não prende. É o país da corrupção, vale a pena. A população carcerária beira 1 milhão. Temos quase 1 milhão de pessoas, homens e mulheres, presas. Em que condição? Sistema carcerário completamente falido, como o Dr. Silvio colocou. Superlotação extrema. Direitos e garantias zero. Negativo, diria, presidente. E lá, abandonados. Porque quando nós tentamos combater, muitas vezes não somos ouvidos. E a população carcerária vai aumentando. Então, sistema totalmente ultrapassado, que não consegue de forma alguma trazer a ressocialização, que precisa, como política criminal e penitenciária, ser revisto urgentemente também. Isso é necessário, isso se impõe, é uma pauta importante a revisão do sistema de política criminal e penitenciária do Brasil. Aqui eu trago também, como já abordei, a violência processual, com as investigações que vazam na imprensa, e a defesa depois é acusada de influenciar o processo. Quantas e quantas vezes, como eu disse, sem ataque, mas sendo realista, o Ministério Público, que teve acesso primeiro às provas, distribui a denúncia e dá um pendrive junto para o jornalista, para que a defesa não tenha condição de participar da narrativa. E a narrativa que condena o cidadão e que influencia o magistrado, que não tem como o ser humano não ser influenciado por um jornal nacional, por uma matéria no Fantástico. Né, doutora Bruna, Comissão de Direitos dos Animais, o Globo Repórter. E o Bom Dia, o Rural lá, o Globo Rural, mas também influenciada indevidamente a imprensa. E aí, agora a gente vive essa onda do processo de prisão por colaboração para contribuir com a investigação. Prender o camarada não é suficiente. Prende a esposa, prende o pai, acusa o filho, fala da mãe. Ora, cela especial da Polícia Federal. Ora, cela comum. Vai e volta. Falou, tá falado. Quero mais, quero menos. O sistema processual interferindo diretamente nos direitos e garantias do cidadão. Advogados gravados dos parlatórios não têm o seu sigilo resguardado com o cliente. Nas penitenciárias federais, não sei se é do conhecimento de todos, mas para que eu possa ingressar num presídio federal,
eu tenho que mandar minha documentação uma semana antes. Eu não posso levar uma folha em branco e uma caneta. Isso será me entregue lá. E as anotações que eu fizer no papel dado por eles, será tirado uma cópia e guardado. E a gente vai se acostumando com esse novo normal. A gente vai se acostumando com esse novo normal, porque ninguém bate na mesa e compra briga com a turma. Quando eu falo ninguém, tem as suas exceções. Temos as nossas seccionais combativas pelo Brasil. Mas são poucas. E não sei nem se posso, presidente, mas faço aqui uma crítica ao próprio Conselho Federal. Faço uma crítica ao Conselho Federal, que não se posiciona como deveria. Esse debate jamais aconteceria naquela casa. Quem sabe numa sessão fechada de conselheiros, mas não transmitida pelo YouTube, para que as pessoas possam se posicionar. O Conselho Federal precisa se posicionar melhor com relação a esses temas. Precisa enfrentar com altivez, como fez em outros tempos, o Poder Judiciário, em defesa da sociedade. Isso não está sendo feito. Aqui, trouxe um dado do Rio de Janeiro, das mortes por intervenção policial. 1 milhão de presos no Brasil, 1,5 milhão de pessoas mortas. Mortas. Não são presas, são mortas. Sem o direito de defesa. Aqui, como eu disse, as pessoas privadas de liberdade, né? Terceira maior população prisional do planeta. Só perde para os Estados Unidos e para a China. E na China mata bastante, hein? Prende menos lá, porque mata. Nos Estados Unidos também tem pena de morte. Muita gente morre lá, não fica presa. E mesmo assim somos os terceiros. E me chama a atenção, eu destaco aqui também. 1/3 desse milhão, desses 800 mil, são sem condenação. São sem condenação. É a intervenção efetiva, punitivista, que não escuta a defesa, que não dá oportunidade para o acusado se defender. Prende, esquece o assunto, depois a gente cuida desse vagabundo. Joga para trás das grades, dá a resposta que a estatística estatal cobra e se dá por satisfeito. O CNJ também, interferindo com as suas políticas de estatística, prejudica o bom processamento. Porque o processo não pode mais demorar. Então decide de qualquer jeito e recorre. É isso que muitas vezes acontece. Mas mesmo assim o processo demora. Hoje em dia temos tecnologia, não tem mais expedição de carta precatória, faz audiência por videoconferência, não tem que mandar o depoimento para estenotipia, coisa de gente velha aqui que só quem é mais antigo sabe o que eu estou falando. Mas que acontecia. Não dá mais para mandar o processo para tirar cópia. Tem coisas que a modernidade evitou, aumentou, acelerou o processo. Mas mesmo assim, a população carcerária tem 1/3 de presos provisórios, que muitas vezes são absolvidos. E o Estado faz o que depois? Não fica a crédito para fazer outro crime e deixar de ser preso. Não tem indenização, como tem nos Estados Unidos. Uma pessoa é presa, confundida, fica 20 anos presa, recebe uma indenização de 10 mil reais. É uma vergonha. A vida da pessoa acaba por 10 mil reais. Por quê? É o Estado confirmando que a vida dessa pessoa não vale nada. É o Estado confirmando que a vida dessa pessoa não vale nada. Quando vai punir uma empresa, multa milhões, para dar exemplo. E o Estado, com caixa bilionário, trilionário, na hora de indenizar o cidadão que paga uma carga de imposto terrível, dá 10 mil reais. Porque a vida dele não vale. É assim que é. É assim que acontece.
Então, eu concluo aqui que o Estado brasileiro não falhou em conter a violência. Em larga medida, ele institucionalizou. Porque vivemos isso no nosso dia a dia hoje. É o novo normal. A gente quase não se revolta com isso. Tá tudo bem. Isso está errado, pessoal. Tem que mudar. Tem que trazer de volta os direitos do cidadão, as nossas prerrogativas, liberdade de exercer o nosso trabalho e garantir à sociedade civil uma vida livre. E aí eu trago também, na continuidade aqui da minha explanação, da nossa conversa, que a Constituição Federal não é um documento puramente técnico, né? Porque ele foi um pacto anti-autoritário, nascido numa memória recente da tortura, da prisão arbitrária, e trouxe garantias. Eu costumo dizer com os meus amigos de fora do Brasil, advogados e não advogados, que a nossa legislação é maravilhosa. Poucos os países talvez tenham uma legislação tão boa quanto a nossa. O problema, com todo respeito, desembargadora, é que não se fazem mais juízes como antigamente. Falta vocação. Eu estou aposentada há 24 anos. Portanto, eu passei por cima. Na minha época era feito. Agora... Falta vocação, desembargadora. O mundo mudou, doutor. Esse foi o problema. Eu cresci no meio do Poder Judiciário. Meu tio foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Meu pai foi desembargador naquele tribunal. Tenho tios que são promotores e delegados. A vocação mudou. Os meus colegas de faculdade não passaram no concurso para serem juízes. Passaram para ser professores e dar palestra. Falta vocação. E aí, na hora de aplicar a lei, que é muito bem feita, não dá certo. Hoje em dia, com o Tolkien, com a inteligência artificial, muito pior. Muito pior. Então, a nossa legislação, em que pese maravilhosa, tem um arsenal de guerra, de combatividade à nossa disposição, que a gente não consegue usar. Porque a gente não tem oportunidade, porque quando a gente tem oportunidade, não é lido, porque quando é lido e o cliente tem uma exposição política, é desprezado por interesses não jurídicos. Então, eu trago aqui também, complemento a nossa legislação, que o sistema interamericano também já foi acolhido. Mas também não é considerado. E aí eu trago um dado interessante aqui, que é o Brasil no Banco dos Réus. Na negativa da prestação jurisdicional, ou na prestação jurisdicional indevida, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, alguns precedentes aqui, né? Então, agora, legal, com todo respeito à Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que muda também? A vida da pessoa. Ah, eu ganhei lá. Ficou provado que eu fui injustiçado. E 20 anos de cadeia se passaram. A vida da pessoa acabou. A vida da família acabou. Essa vitória não tem vencedor. Essa vitória tem que trazer um exemplo para que nunca mais aconteça. Essa é a grande vitória. Mas quem sofreu o processo, e eu digo que a maior pena é o próprio processo, é no próprio processo que o sofrimento das pessoas do entorno e da própria pessoa encarcerada, ou em liberdade, o peso do próprio processo é terrível. Então, com todo respeito, também temos aqui a consolidação dos abusos estatais, mas as consequências de pouca relevância, na minha opinião. Jurisprudências paradigmáticas do Supremo, diversos precedentes, diversas situações, súmulas vinculantes. É inacreditável que hoje, em 2026, com o processo eletrônico, o advogado tenha que manejar uma reclamação para o Supremo Tribunal Federal porque não conseguiu acessar a cópia de um processo. Isso é uma vergonha. Isso é a prova
Isso é a prova de que a advocacia está enfraquecida. Isso é a prova de que o Estado brinca com a nossa cara. Era muito simples. No mandado de prisão, já vem um bendito num QR Code, o advogado se cadastra, põe a sua OAB, junta a procuração e acessa integralmente os autos. Dá para fazer. Tem que querer. Junta-se o subestabelecimento nos autos, demora 3 dias para ter acesso, porque o juiz manda um ofício para o delegado de polícia para que o delegado se manifeste se foram esgotadas as diligências necessárias para o cumprimento do mandado de prisão, da busca e apreensão. Quando ele devolve, abre-se vista ao Ministério Público. Não sei por quê. Porque quem tem que se manifestar é o delegado. Mas o Ministério Público palpita. Tem uma brincadeira que o MP é o mero palpiteiro, né? É uma brincadeira. Mas quando ele deixa de ser custos legis e faz uma abordagem totalmente punitivista, essa brincadeira tem que ser levada a sério para ver se para de dar risada. E a gente tem que fazer reclamação para o Supremo Tribunal Federal para tirar a cópia do processo. E quando tira a cópia do processo, ele vem faltando coisa. Eu vivi isso agora, nos casos do 8 de janeiro. Descarregados 3 teras. 3 teras de documento, de interceptação telefônica, de diligência, de computadores apreendidos. Como é que se processa de forma razoável 3 teras de documento? É para falar que deu, não é para dar. Fala que deu. Ah, eu dei, ó. Agora você se vira aí. Óbvio. Não sei se o colega teve a oportunidade de ver o voto do Fux no processo do Bolsonaro. Tava lá, ouvi pessoalmente. Tem um trecho que é muito exatamente esse ponto, que diz como é que você pode dar vista ao advogado de defesa apresentando 5, 10 teras de documentos em 5 dias. Humanamente impossível. É. Isso é exatamente o que o colega está colocando hoje. Mas veja dentro disso, doutor Silvio, e a gente conversou, presidente, até que o YouTube estava liberado para fazer perguntas, então eu não estou acompanhando aqui, mas se alguém puder olhar e tiver pergunta lá também para a gente interagir, é um prazer, que nessas ilhas, essas 10 ilhas hoje, não 11, porque tem uma ilha vaga do Supremo Tribunal Federal, foi um voto. Eu acredito que esse voto deveria ser estampado, a OAB deveria caminhar todas as sessões, deveria ser colocado para todos lerem. É. Mal e direito. Foi, né? Mas aí ele, poxa vida, tem interesses outros, né? Mas é isso que... É? Os absurdos que estão sendo praticados, a advocacia está calada. E não somos nós só advogados que temos que falar. É a nossa instituição. Perfeito. É a nossa instituição. Perfeito. Essa união que efetivamente vai fazer a força. E é nosso debate dentro de uma casa como essa, tão importante, que vai unir as pessoas de demonstrar revolta conjunta e cobrar dos nossos representantes eleitos, das grandes casas, para que isso aconteça. A OAB precisa se manifestar de forma firme. Como fez na Revolução de 64, como aconteceu na Chile. Quem não viveu a regime militar aqui, eu estava na faculdade. Mas fui para a rua, era no diretório acadêmico do Barbosa. Perdão, até acho que poucas pessoas aqui viveram isso. Então acredito que se as nossas instituições, a OAB, não começar a puxar esse carro, abrir, nós vamos ficar numa situação impossível de ser O protagonismo tá vago e tá perigoso. Tá vago e tá perigoso. Não. Eu agradeço muito, doutor Silvio, e Vossa Excelência, com muita propriedade, bem colocou o tema de coisas que eu não vivi, então só posso agradecer a intervenção. Gostaria muito da OAB, fosse como OAB, quando eu me inscrevi pela primeira vez. Então, dizia que também, além do arsenal constitucional, temos à disposição diversos precedentes paradigmáticos do Supremo, mas que também, por questões políticas, a gente hoje faz uma citação do próprio precedente e ele é
modulado para não trazer o benefício que o paciente ou que o réu merece por conta do interesse político. Então, é efetivamente a ditadura da toga, com a modulação política contrária aos precedentes do próprio Supremo. E aí eu fiz aqui uma colocação, né, das nossas 6 trincheiras, vamos dizer assim, para que a gente possa buscar assumir esse protagonismo. A nossa qualificação técnica tem que ser melhorada, com todo respeito. Precisamos estar melhor preparados para enfrentar essas discussões. Quando a gente chega numa delegacia e o delegado de polícia não te dá o direito de conversar com o seu cliente, está previsto no nosso estatuto e na Constituição, ele tem que ser de forma educada, obviamente, de forma cortês, na bola, sem briga, repreendido e relembrado que ele está cometendo um abuso de autoridade. Está cometendo abuso de autoridade. Isso vai trazer problema para ele. Não adianta ele querer prejudicar o cliente. Ele vai se prejudicar. Mas se a gente não estiver preparado para enfrentar no bom combate, se posicionar de uma forma altiva, educada, com uma boa postura, estou falando para sair brigando com todo mundo, metendo o pé na porta. Não é isso. Mas quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor preparado estivermos, menos arbitrariedades serão cometidas, porque nós teremos argumentos sólidos para combater imediatamente essa ilegalidade. A prerrogativa do advogado. Eu sou coordenador da Comissão de Prerrogativas em São Paulo, presidido pela doutora Cláudia Bernasconi e pelo doutor Gustavo Medeiros. A gente fala muito isso lá. A comissão está à disposição e está pronta. Mas o primeiro defensor das prerrogativas somos nós. Nós temos que ser os nossos defensores de prerrogativas. Na nossa postura, na nossa combatividade, se der errado, aciona a comissão. Mas nós temos que ter essa altivez de defender a nossa prerrogativa. Quando um juiz não deixa fazer uma pergunta numa audiência, é ali que ele tem que ser repreendido. É na ata que tem que constar. Não é depois reclamar. Ah, mas eu não consegui fazer a pergunta. Constou da ata, não constou. Já era. Na hora tem que fazer constar. Viu lá que o cliente está algemado durante a audiência. Pediu para tirar as algemas. Ah, mas o fórum não tem estrutura suficiente, pode ser que ele fuja. Desde quando está marcada essa audiência? Não dava tempo de ter acionado a polícia antes? Para preparar o aparato estatal para ele retirar a algema durante a audiência? Peço a redesignação da audiência. Só que o cliente está preso. Vai ficar mais tempo preso dentro daquele 1/3 que a gente conversou? Vai brigar com o juiz, vai deixar ele, pô, esse advogado é encrenqueiro, agora eu vou canetar mais forte. Precisa ter parcimônia na briga que vai comprar também. Mas, de forma educada, consta da ata. E segue a vida. E segue o jogo. E depois lá em cima, se o direito for aplicado, se o cliente não tiver um carimbo da imprensa para ser condenado, independentemente do que acontece, quem sabe dá certo. Mas tem que construir. Tem que construir. Tem que ter o conhecimento técnico para abordar essa questão e tem que ter a coragem de fazer constar da ata. Aqui, como a gente vai falando, doutor Silvio, coloquei a OAB como antimural. Está aqui. A OAB precisa voltar a assumir um protagonismo de defesa dos direitos do cidadão. Não são todas as seccionais que fazem esse trabalho. O Conselho Federal, com todo respeito ao presidente Beto Simonetti, faz uma gestão deficiente. Política. Aqui, o litígio coletivo, né? O Brasil já aprendeu que o habeas corpus pode ser coletivo. Tem uma massa encarcerada.
Essa violação sistêmica pode trazer uma resposta sistêmica. Eu faço elogio aqui à minha associação irmã da OAB, que é a Associação Nacional da Advocacia Criminal, presidida nacionalmente aqui no Rio de Janeiro pelo Dr. James Walker Jr., em diversas ações estamos entrando com o amicus curiae. Diversas ações. E tem sido muito legal, muito bonito o trabalho de contribuir com a Corte nesses comentários e nessa ajuda. É uma forma de discutir, de ocupar a plenária, de falar e promover o debate. Como disse o Toron recentemente, é só com outras vozes que o debate se eleva. Então, temos que levar essas vozes para combater na nossa trincheira. O sistema interamericano, como eu disse, está à disposição também. Precisamos cutucar mais. Quem sabe se a gente levar mais ações para lá, porque isso custa dinheiro também, é difícil ir para lá, não é simples. Vamos para as cortes interamericanas, vamos para a Corte Internacional. É complicado, dá trabalho, custa dinheiro, não é todo mundo que pode comprar essa briga. Mas a gente precisa promover um pouco mais isso, talvez, para tumultuar aquele tribunal lá, e aquele tribunal perceber que tem que dar uma atenção maior para o Brasil. E aí eu coloco aqui a questão do controle externo permanente também, do CNJ, do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas o que eu vejo é um controle externo permanente da advocacia pelos outros órgãos. E é importante lembrar, quem pune o advogado é a nossa casa. É a OAB. Não é o promotor que dá bronca em advogado, não é juiz que é sem educação quando um advogado nervoso da tribuna, muitas vezes ocupando a tribuna pela primeira vez, chama o excelentíssimo senhor ministro de doutor desembargador e toma uma bronca porque não manteve o decoro à corte. Não foi ofensivo, mas fica querendo dar bronca no advogado. Nos mais antigos, que muitas vezes não tiveram oportunidade ao longo da carreira de ocupar aquela tribuna pela primeira vez, e aos jovens que estão começando, e é natural que fique nervoso. Eu tô aqui, confesso a vocês, com a minha perna aqui embaixo tremendo um pouco enquanto eu falo com vocês, com os doutores. É uma emoção diferente de estar na frente de um microfone com uma plateia tão seleta. Na frente de um ministro e de um desembargador, igualmente. Hoje em dia as sessões são televisionadas no YouTube. Você está ao vivo. Né? É uma coisa que não cabe ao judiciário dar bronca no advogado. Quem dá bronca no advogado é a nossa casa, é a nossa OAB. E tem, sim, punido muitos advogados. Bem punidos. Porque muitos advogados cometem arbitrariedades, se aproveitam do cliente, deixam de cumprir os juramentos que foram feitos quando o recebimento da envergadura da advocacia. Então, eu coloco aqui, finalizando já, que a violência estatal venceu muitas batalhas no Brasil, mas não podemos considerar que ela venceu essa guerra. Não podemos considerar isso. Essa batalha não está perdida. A advocacia vai se unir, a advocacia vai dar as mãos e vai assumir um protagonismo novamente para combater, com o bom combate, essas questões estatais. Eu agradeço muito mais uma vez, presidente Caio, a oportunidade, doutora Bruna, desembargador Ivone, para mim vai ficar marcado não só a presença de Vossa Excelência na mesa, mas no meu coração. Prazer imenso conhecer Vossa Excelência. A história de Vossa Excelência dignifica não só o judiciário, mas como o país. E para mim é uma honra estar aqui nessa tarde, ao lado de Vossa Excelência, ao lado dos amigos e de quem nos acompanhou nessa transmissão. Muito obrigado, fico à disposição para quem quiser fazer as perguntas, Dr. Caio, eventualmente daqui do plenário ou pela internet. Vai ser um prazer contribuir nesse debate. Agora passo a palavra para a nossa rainha do Alto e Baixo Egito, desembargadora Ivone Ferreira Caetano,
A bola está com Vossa Majestade. Tenho que descer primeiro do Alto Egito, né, senhores? Primeira coisa que eu tenho que fazer. Pedir desculpa pelo meu atraso. Pelo que eu vejo, eu vou repetir muita coisa que o doutor falou. Mas vamos nós. Eu escrevi tudo aqui. Seguindo a ordem da Academia Brasileira de Letras, eu estou lendo. Eu hoje estou assim, eu estou bem... Nada boa, em todo caso, nada boa de saúde. O texto que eu vou ler é Como Combater a Violência Estatal. Vou começar por onde quase nunca se começa, por dentro. Passei muitos anos da minha magistratura no Tribunal de Justiça desse Estado. Assinei sentenças, concedi e neguei liberdade, vi de muito perto como o sistema de justiça funciona, quando funciona e como é que ele falha quando falha. É dessa cadeira, e não de fora dela, que escolho falar hoje sobre violência estatal. Lutei uma Constituição que não me permitiu apenas para aplicar a lei. Pediu para proteger a dignidade de quem chegar ao tribunal. Ouvi muitas vezes falarem aqui sobre a forma indigna que se é recebido. Jurei uma Constituição que não me pediu apenas para aplicar a lei, pediu para proteger a dignidade de quem chega ao tribunal. E isso é outra coisa, bem mais difícil, porque a forma mais honesta de enfrentar esse tema não é apontar para o erro do outro, é reconhecer o que passa pelas nossas próprias mãos. Eu quero dizer para os senhores que eu fui advogada mais de 20 anos, né, Maurício? 18? Ai, que bom. Advogada que eu estou falando. Depois de advogada, eu tive a petulância de entrar no Tribunal de Justiça. Fiquei lá, mais outros 20, né? Quase. 12 anos, a coisa que eu mais adoro fazer, cuidar do direito da infância e juventude. Até hoje eu sou assim, mesmo que eu não esteja trabalhando juridicamente, eu estou sempre querendo ver como está o lado das crianças. Jurei uma Constituição que não me pediu apenas para aplicar a lei, pediu para proteger a dignidade de quem chega ao tribunal. E isso é outra coisa, bem mais difícil, porque a forma mais honesta de enfrentar esse tema não é apontar para o erro do outro, é reconhecer o que passa pelas nossas mãos. O que eu vi de injustiça dentro do judiciário, passando pela mão dos advogados, dos juízes, do defensor público agora, o Ministério Público, passa qualquer coisa. Costuma-se reduzir violência estatal ao que é visível. O disparo, a abordagem truculenta, o corpo no chão. Essas formas existem e exigem responsabilização rigorosa. Mas a violência do Estado também é silenciosa. Está na omissão, está na justiça que demora, que bom, foi falado aqui, ou que não chega. Está na omissão que certos territórios desta cidade, o Estado de apresentar quase que exclusivamente pela farda e pela algema. Aqui só faz efeito quem está fardado. Quase nunca pela escola, pelo posto de saúde ou pela defensoria. Quase nunca.
E aqui eu preciso dizer uma coisa que a linguagem técnica costuma contornar e que eu não ouvi ninguém falar. Essa violência tem cor. Não vi ninguém apontar para isso. Até contei para ver se eu tinha alguém que me acompanhasse, mas essa violência tem cor. Não é a figura de retórica, é que os números mostram e é o que vi de dentro. Aprendi ao longo da carreira que os processos não chegam ao Tribunal de Justiça sem história. Antes de virarem autos, foram vidas concretas atravessadas por oportunidades, desigualdades, por ausência do poder público, por vulnerabilidade que ninguém acolheu. Ninguém. O réu que se senta diante do juiz não nasce ali, foi levado ali por um caminho, e esse caminho quase nunca é aleatório. O Brasil aboliu a escravidão. Não aboliu, entretanto, as estruturas que foram construídas para sustentá-la. Libertou pessoas que não democratizou. Na mesma medida, a terra, a escola, o trabalho, a moradia e o poder. O que chamamos hoje de desigualdade racial não é herança distante. É a mesma estrutura, ainda em fundamento, apenas sem o nome antigo. Está continuando. A gente fala, o mundo mudou. Os efeitos e os resultados ainda são iguais. Deixa eu ver onde que eu... O Brasil aboliu a escravidão, mas não aboliu as estruturas que foram construídas para sustentá-los. Libertou pessoas e não democratizou. Na mesma medida, a terra, a escola, o trabalho, a moradia e o poder. O que chamamos hoje de desigualdade racial não é herança distante. Começando. É a mesma estrutura, ainda em funcionamento, apenas sem o nome antigo. O sistema de justiça não está fora dessa estrutura, está dentro dela. A população prisional brasileira é majoritariamente negra, e isso está nos institutos revelando a forma com que o Brasil trata os negros. É a mesma estrutura ainda em funcionamento, apenas sem o nome antigo. O sistema da justiça não está fora dessa estrutura, está dentro dela. A população prisional brasileira é majoritariamente, eu já tinha falado, negra. A magistratura brasileira é majoritariamente branca, ou melhor, não tem o mesmo aspecto negro, porque nem sempre é branca. Pode ser mulato. Já muda. Pode ser pobre. Pode ser? Pobre. Claro, claro, mas é um número bem menor, né? A magistratura brasileira é majoritariamente branca. E masculina, né, desembargador? Exato. Essas duas fases, lado a lado, dizem mais sobre racismo institucional do que qualquer definição de manual. Não precisa aplicar o conceito, preciso explicar essas duas frases. O racismo institucional, na maioria das vezes, não é o juiz, como já foi dito aqui, que se declara racista. É o benefício da dúvida de que se concede a um réu e absurda para outro. A palavra do agente público da intenção pesa mais quando o acusado é negro. Nada disso precisa da intenção para conhecer. Acontece na rotina,
no automático, no que parece neutro e não é. Há um nome para isso. O jurista, nessa data, conhece seletividade. Observem quem é mais abordado na rua, quem é mais revistado, quem responde ao processo preso e quem responde solto o outro. Quem fica mais tempo encarcerado, esperando julgamento? O sistema apenas não distribui o seu peso por igual. Ele escolhe. Quando se olha a cor de quem ele escolhe, o desenho parece ser aleatório. A seletividade não é um sistema, não é um sistema acidental. É um padrão dele. O padrão não se desfaz sozinho, nem se corrige com boa vontade. Reconhecendo isso, não enfraquece o judiciário. Negar é que enfraquece. Uma instituição não se torna mais forte fingindo que a desigualdade para na sua porta. Ela se torna mais forte quando tem coragem de perguntar qual é a sua parte dela. Eu fiz essa pergunta a mim mesma muitas vezes, ao longo da carreira. Nem sempre tive uma resposta confortável. A audiência de custódia foi pesada para ser um filtro. A audiência de custódia foi pensada para ser um filtro. Um momento em que alguém olha nos olhos de pessoas presas e decide se aquela prisão se sustenta. Em tese, a proteção, na prática, com frequência, virou carimbo. E quando se observa quem é solto e quem permanece preso, o padrão racial reaparece. Não porque cada juiz seja racista, mas porque o sistema inteiro foi calibrado para enxergar o perigo em algum corpo e inocência em outros. É isso que diferenciam a falta pontual de uma estrutura. A falha se corrige punindo o responsável. A estrutura se corrige mudando aquilo que produz o mesmo resultado, mesmo quando ninguém erra de propósito. A Constituição de 1988 é a mesma que jurei. Colocou a dignidade da pessoa humana como fundamento da República e a igualdade como direito fundamental. Prometeu uma sociedade livre, justa e solitária, sem preconceito de origem, raça, cor ou qualquer outro. E aprendi, ao longo dos anos, que a norma escrita não realiza a igualdade sozinha. Entre o que está no papel e o cidadão vive na porta do fórum, o cidadão que vive na porta do fórum, existe uma distância. Fechar essa distância é o trabalho igualdade formal, todos nós já temos. Falta a igualdade material, que se mede na vida concreta das pessoas. E é por isso que eu não vou encerrar com uma lista de boas intenções. Combater violência estatal não se faz com discurso, se faz com mecanismo. Então, vou ser objetiva sobre o que, na minha experiência, efetivamente muda o resultado. Primeiro, dado. Não se enfrenta o que não se mede. Precisou coletar a torna pública e informação racial em cada etapa do processo penal, da abordagem à sentença. Enquanto a cor do réu for invisível na estatística, ele vai continuar visível na prática, sem que ninguém precise responder por isso. Segundo, composição. Uma magistratura que não se parece com a população que julga produzir uma justiça com ponto cego, a ação afirmativa no acesso às carreiras jurídicas não é a favor,
é correção de uma distorção histórica para o próprio sistema, que o próprio sistema criou e nunca reparou. Terceiro, a audiência de custódia precisa voltar a ser filtro com formação específica sobre viés racial para quem a conduz e com controle efetivo sobre a decisão que se repete sem fundamentação. Quarto, controle externo da verdade. Corregedorias fortes, independentes, capazes de olhar para padrão e não apenas para casos isolados. O abuso individual se pune, o padrão se enfrenta, com fiscalização permanente. O quinto, talvez o mais difícil na política de segurança pública, orientada pela proteção da vida, segurança e direito humano nunca foram projetos opostos. É que de vez em quando falha a minha vista horrível. Cadê? São a mesma coisa dita de formas diferentes, de duas formas diferentes. Quanto mais uma sociedade leva a sério os direitos de todo, mais legítimo, mais confiável se torna a polícia. Eu poderia ter ficado calada. É mais cômodo para quem chegou onde eu consegui chegar dizer que o sistema funciona e que os problemas são exceções. Mas eu fui uma menina negra que ouviu a vida toda que aquele lugar não era para ela. Cheguei a desembargadora. Justamente por ter chegado é que tenho a obrigação de dizer, sem rodeio, quantas não chegarão e por quê? E por que não chegarão? O verdadeiro teste de uma democracia não está como ela trata quem já tem tudo. Está em como ela trata quem teve, historicamente, os direitos negados. Combater a violência estatal é afirmar que nenhuma vida vale menos. É protegida de menos que merece e menos justiça. É reconhecer cidadania não pode ser seletiva. É que justiça só cumpre o seu papel quando alcança todos da mesma forma. Mandei para o espaço. Foi, essa é que foge. Se você me conhece, você sabe. Foi uma justiça que eu tentei servir. Foi essa a justiça que eu tentei servir. É essa justiça que eu peço que a gente, juntos, tenhamos coragem de construir. Muito obrigada pela atenção. Então, antes da gente encerrar o evento, agora eu vou falar um pouquinho. E vou também ser mais polêmico que o nosso nobre convidado de hoje. Mas antes de eu ser polêmico, eu gosto de dar o nome aos bois. Vamos começar aqui com o básico. Para quem não sabe, conceito de Estado. O Estado é um ente político-administrativo que exerce soberania sobre um território e desempenha as suas funções por meio de um corpo político transitório denominado governo. Conceito de violência é o uso intencional da força ou do poder real, ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, contra um grupo, ou uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, dano físico, deficiência de desenvolvimento ou privação.
O segundo conceito de violência é qualquer ação dirigida a outrem que cause prejuízos, danos físicos, danos sociais, danos psicológicos e danos espirituais. Muito bom. Então, quando os agentes públicos que fazem parte do Estado, que integram a máquina pública, como a Polícia Militar, que possui grandes funcionários, grandes servidores públicos, pessoas maravilhosas, éticas e do bem, mas também possui uma banda podre que mata civis antes de perguntar quem são, é uma forma de violência praticada pelo Estado. Hoje, pela manhã, no município de São Gonçalo, mataram 2 pedreiros. A Polícia Militar matou 2 pedreiros que estavam numa moto, que confundiram instrumentos utilizados em obras como armas. Tá? Então, sim, isso é uma violência estatal, Uma outra forma de violência estatal é quando a Polícia Civil instaura inquéritos policiais sem provas documentais, sem provas testemunhais, sem provas periciais. É uma forma de violência estatal também. Uma outra forma de violência estatal que, brilhantemente, o nosso ilustre convidado de hoje falou, são julgamentos injustos do Poder Judiciário. É uma outra forma de violência estatal. Antes de começar o evento, estávamos eu, a doutora Bruna, o doutor Kuntz, o doutor Silvio Malé, falando de um caso meu, onde, no ano de 2020, a SEDAI, empresa concessionária de serviço público de água e tratamento de esgoto, forneceu água com fezes e esgoto para toda a população do estado do Rio e de alguns municípios, onde foi notícia no mundo inteiro, onde o presidente da SEDAI confessava que a água estava, me perdoe a palavra chula, cagada, literalmente cagada, onde o governador do estado fugia do assunto, onde revistas, jornais, televisionados, jornais de rádio, jornais físicos, revistas eletrônicas, todo mundo denunciando que a água estava literalmente cagada, onde eu ajuizo a ação, 3 ações no Juizado Especial Civil, requerendo danos materiais e morais dos meus clientes, onde eu juntei revistas, jornais, onde eu juntei protocolos de reclamação, pessoas ficaram doentes com essa água. Eu ganhei as 3 ações na primeira instância, a SEDAI recorreu, o Ministério Público ganhou, a Defensoria Pública ganhou, porque ambos os órgãos ajuizaram ações coletivas, e a SEDAI recorre das minhas 3 ações, onde eu ganhei o valor mínimo de R$10 mil cada uma. E na turma recursal, a nobre relatora, que deu sorte de eu ter esquecido o nome, anula as minhas 3 vitórias, as minhas 3 sentenças, falando que por falta de provas era incabível condenação por dano material e moral. 1 ano se passou, novamente aconteceu isso de novo. Eu novamente ajuizei, mas não dessa vez 3 ações, apenas 2, também no juizado. E no ano de 2021, o Supremo Tribunal Federal, tinha que ser ele novamente, suspende as ações idênticas no estado do Rio de Janeiro para poder discutir se água cagada faz mal à saúde ou não. Né? E em 2023, o Supremo Tribunal Federal falou que não há nada a indenizar nesses casos de água cagada. Portanto, não há dano material e moral a ser indenizado. Muito bom, eu aposto que os ministros do STF não tomam água da SEDAI, no mínimo, né? O doutor comentou que importavam. Sim, e aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, os nobres juízes e desembargadores em exercício importavam água da França, bebiam água de Paris, para não beber água da SEDAI. Né? E foi esse mesmo tribunal que anulou as minhas vitórias e manteve essa injustiça. Isso também é uma forma de violência estatal? É uma forma de violência estatal. Então, quando a polícia mata civil inocente, quando a polícia militar mata civil inocente, quando a polícia civil investiga de forma errada para perseguir pessoas, é o poder executivo estatal praticando violência. Quando o poder judiciário julga de maneira injusta e até imoral, é uma forma de violência estatal praticada pelo poder judiciário. Quando o poder legislativo cria leis esdrúxulas,
covardes, canalhas, injustas, é uma forma de violência estatal patrocinada pelo Poder Legislativo. A doutora Bruna também foi muito feliz na sua fala ao falar da existência da violência fiscal, que é uma outra forma de violência estatal. E agora eu vou ser polêmico. Eu acho absurdo, querido doutor Kuntz, a existência do imposto de renda. Isso é roubo institucionalizado. Por que que eu sou o sangue, pego o trânsito, ganho... Eu tenho que usar todo o meu talento, minhas potencialidades, meu equilíbrio emocional. Eu tenho que sofrer humilhações diárias para ganhar o meu dinheiro. E ver o burocrata do Estado, com terno escocês, perfume francês, calcular quanto que eu tenho que dar para ele. Isso também é uma violência. Eu concordo que o Estado tem que ter impostos, taxas e contribuições para arrecadar, eu concordo, desde que seja no consumo. Você paga imposto quando você consome, então você paga imposto se quiser. Agora, o imposto de renda você não paga se você quiser. Você é obrigado a pagar. E tem que rezar para que o chefe do executivo lembre de você para apresentar o projeto de lei que possa isentá-lo do pagamento de imposto no próximo ano. É um roubo institucionalizado. O que me enfurece, agora uma crítica construtiva, é que os ditos liberais, neoliberais da direita brasileira, que deveriam defender reforma tributária e fim do imposto de renda, ninguém fala nada. Doutor Kuntz, em 2018, eu disputei para deputado federal nas eleições de 2018, num partido que estava longe de ser de direita, estava longe de ser neoliberal. E eu fui o único candidato em todo o Estado brasileiro a defender o fim do imposto de renda. Riram, debocharam e zoaram. E sabe quem praticou bullying? Ninguém da esquerda que defende imposto. Os próprios liberais de direita, que deveriam combater o imposto. Então me assusta, e está me assustando isso. É um absurdo eu ter que pagar porque eu ganho dinheiro. Porque eu tive capacidade de ganhar dinheiro. E imposto de renda pega todo mundo. Inclusive os mais pobres. Inclusive os mais pobres. Que não, ninguém deveria pagar isso. Isso é roubo. É um revólver na sua cara. Mas é um revólver que não é o bandido que está apontando. É o Estado. Então a gente tem que começar a fomentar a discussão sobre isso. Ah, mas ninguém no mundo faz. Dane-se. Mas não é porque todo mundo erra que a gente vai errar também. Outra coisa, outra forma de violência. Agora eu vou citar nomes. Tô nem aí se vai me processar. Adoro briga. Sabe por quê? Que nos últimos anos, o Poder Judiciário, e não é uma exclusividade do Supremo, não, outros órgãos do Poder Judiciário de vários estados, estão brincando de julgar, estão desrespeitando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sempre teve abuso, mas agora está demais, virou uma pandemia, porque lá atrás, um juiz federal resolveu brincar de perseguir um ex-presidente da República. E depois, não contente, quis também brincar e perseguir a atual presidente da República. A Operação Lava Jato teve seus louros? Teve. Claro que teve. Muitos corruptos canalhas foram presos e deveriam ser presos mesmo. Mas também teve excessos e abusos. Desculpa a palavra. Literalmente defecaram em cima do Código de Processo Penal e em cima da Constituição. E esse juiz brincava, depois cansava de brincar, voltava a brincar, e não tinha um homem para parar o cara. Ô, segura a onda aí. Perfeito. 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 Agora deixa eu citar o nome do boi. O Sérgio Moro, que é senador e quer ser governador no Paraná. E ainda quer ser governador. Sim. Perfeito. Perfeito. Vou agora ser chulo novamente. Ele cagou tudo. Ele cagou tudo. Ele quis ser o herói nacional, né? Então, moral da história, como lá atrás, doutor Kuntz, ninguém parou o cara, ninguém deu freio, ninguém penalizou, ninguém puniu.
Aí os superiores a ele, desembargadores federais, estaduais, ministros de tribunais superiores, bom, se um juiz pinta e borda contra um ex-presidente da República e contra o atual presidente da República, por que a gente também não pode pintar e bordar? Se não parar um juiz, vai parar um ministro? Não para. Não vão parar. E fica isso daí. Vou citar um outro nome. Todo mundo tem todo o direito de não gostar dessa pessoa. Tá? Porque realmente é uma pessoa polêmica, é uma pessoa que acertou muito, mas também errou muito. Antônio Garotinho, ex-governador do estado do Rio. Sempre que ele vem disputar as eleições para governador e ameaça ganhar, já 4 vezes fizeram isso. Vem uma liminar, outro Tribunal de Justiça, outro TRE, impugnando a candidatura dele. E ninguém fala nada, muito pelo contrário, as pessoas até riem. Ah, sacanearam o Garotinho de novo. Só que as pessoas estão esquecendo que daqui a pouco vai pegar todo mundo. Quando um candidato vier ameaçando ganhar, vai vir uma liminar, não se sabe de onde, impedindo ele de disputar a eleição, influenciando. Lawfare, como o doutor Silvio Malé brilhantemente falou aqui. E ninguém fala nada, ninguém grita, ninguém berra, ninguém penaliza, ninguém pune. O Brasil está difícil. O Brasil está difícil. Nós falamos ali antes de começar o evento, para eu finalizar aqui. Na época da ditadura militar, a gente sabia quem era o opressor, quem era o ditador, e a gente sabia quem combatia o ditador. Hoje nós sabemos quem persegue, quem é o ditador, mas nós não estamos vendo o contragolpe, a reação à ditadura. Nós não estamos vendo isso. Não estamos vendo isso. Aí eu pergunto, o brasileiro está mais frouxo, está mais manso? O brasileiro está concordando com a ditadura? É isso mesmo que a massa quer? É isso que o povão quer? Ou está todo mundo com muito medo? Então, é muito importante, por isso que eu faço um pedido. Eu fiz um pedido privado para o nobre amigo, que eu estou conhecendo hoje, já virou um querido amigo. E agora eu vou fazer um pedido público. É muito importante, Vossa Excelência, abrir um espaço para que eu e a doutora Bruna e outros membros da nossa comissão possam palestrar na OAB de São Paulo, também para falar disso. Porque a nossa comissão, Ciências Políticas, isso é política o tempo todo. Está dentro da temática. Nós temos que usar os espaços de poder, os espaços privilegiados, para denunciar isso. Porque se a gente não fizer, doutor, ninguém vai fazer, e daqui a pouco está batendo na nossa porta. Se me permite, já bateu, já entraram e estão escolhendo o que vão levar de dentro. Passou mais do que passou da porta. E complementando, se me permite um breve à parte, presidente, acho que quando Vossa Excelência coloca que tinha um juiz, esse juiz hoje tem um ministro, né? E a gente não sabe até onde vai, porque o freio não existe. Então, na época do AI-5, estava combinado qual que é a regra. Hoje em dia, você não sabe o que vem. Nem a regra está clara. Meu pai costuma dizer, numa forma bem figurada, que a sensação que dá no começo de um processo, lá no Supremo, é que a gente senta para jogar um xadrez de alto nível. Perna cruzada, conhaque na mão, xadrez. Quando você dá o cheque, apaga a luz e vira judô. O jogo muda. Esquece que é xadrez, esquece a cordialidade, virou judô, é pancadaria. Então, essa unificação, realmente, se a gente conseguir de classes, né? De Rio de Janeiro, São Paulo, Anacrim, Abracrim, o que quer que seja, todo mundo ligado no mesmo objetivo, é fundamental, presidente. É fundamental. Parabéns mais uma vez por abrir a casa para a gente discutir um tema como esse. Meu muito obrigado de novo. Desculpa interromper. Então, para finalizar, fiz aqui o pedido público para o nosso nobre colega, para que possamos falar disso também na Seccional de São Paulo. Isso aqui é o desabafo de um brasileiro apaixonado pelo Brasil que não está mais aguentando o país que está se tornando.
Então, muito obrigado a todos vocês por comparecer ao evento, por nos ouvir. Muito obrigado por ouvirem o meu desabafo e tenhamos todos uma excelente noite. Só um momentinho, vou pedir a palavra. Ah, sim. O nosso querido presidente, doutor Caio César Mirabelli, vai entregar o certificado aos membros que estão aqui na mesa. E, para finalizar, após esse caloroso debate aqui na mesa, essas calorosas palestras, eu vou ser mais branda aqui no meu posicionamento, na minha colocação final. Mas, quando perguntarem, a gente recebeu aqui um verdadeiro mapa de como, um mapa do sistema, né, e dos arsenais que a gente teria à nossa disposição para combater. Então, quando nos perguntarem como combater a violência estatal, então, de uma forma simples, ou até mais técnica, seria o quê? Uma resposta básica, apresentando um dado de segurança, antes que o ato vire algo já formal, antes que uma sentença, de fato, de bloqueio, antes que um bloqueio indevido vire uma sentença, com um combativo ali, com uma coragem processual, isso aí seria aquilo que, de fato, a gente já conhece. Mas eu acho que, acima de tudo, com uma advocacia que não aceita a naturalização daquilo que está errado, que não acha normal aquilo que simplesmente não é normal, e que nomeia como violência o que o Estado nomeia como procedimento. Então, eu quero deixar aqui uma fala final para todos nós aqui, para quem está de casa, para quem está no trabalho, está no caminho de alguma reunião, está nos acompanhando pelo YouTube. Eu já tomei conhecimento que tem um público grande lá nos ouvindo, e que vai nos assistir também depois, né? Porque isso fica lá registrado. Mas o advogado, ele é indispensável à administração da justiça. Indispensável, não opcional, não tolerado e não decorativo. Indispensável. E que esse evento seja mais um passo para a nossa direção. Obrigada a todos. Todos compareceram aqui. Vai ter um coffee break aqui ao lado. A gente preparou ali algumas coisinhas interessantes para a gente conversar, ter um network. E antes do coffee break... E a entrega dos certificados. A entrega dos certificados, fotógrafos puderem bater as fotos, a gente vai lá agora...